1 Timóteo 4. Tudo é possível, creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível, creio, Senhor. Vamos ler todo esse texto, um texto muito agradável. Ele por si retrata muito daquilo que nós queremos. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler todos a uma só voz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Pelo exercício corporal, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Senhor, Criador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, a palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbítérios. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti, mesmo como aos que te ouvem. Obrigado, Senhor, por esta escritura, por esta manhã, pelos teus favores, por este momento de culto, pelos teus filhos aqui presentes, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Acho que é o verso 12 e o verso 14. 12. 14. Ok, uma coisa na leitura me chamou a atenção aqui. Ninguém despreza a tua mocidade, né? Ninguém. A começar por você. Que a gente não quer que as pessoas desprezem, mas nós mesmos. Então, o primeiro que deve tomar a iniciativa de valorizá-la é a pessoa, né? E o outro texto: não desprezes o dom que há em ti. É outra questão. Ninguém valoriza o dom que está em mim, as pessoas desprezam o meu talento, desprezam o meu ministério, desprezam o meu dom. E você? Você está prezando-o? Você está demonstrando-o? Eu tenho muito talento, eu não estou tendo a oportunidade. Você não está tendo oportunidade ou está desprezando-o? É você que não está deixando florar, você que não desenvolve isto. Porque se você tem, isso vem à tona. Você não tem que pegar um pau e estar batendo numa árvore para dar fruto. É a segunda medida da fé. Tudo é segundo a medida da fé. Tenha fé em Deus. É o verso 6. Tudo que eu queria falar é o verso 6,
mas o que eu ia falar depois já está falado. 6. Propondo estas coisas, digamos, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Eu quero falar só uma pequena nota sobre bom ministro, mas com as palavras da e depois da doutrina. Nós falhamos quando colocamos a posição dos carros. Se diz o carro na frente dos bois. Com as palavras da fé e da boa doutrina. Escrevi uma coisa, só para vocês marcarem. 2 Crônicas 7,14. 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, após se humilhar, então ele vai orar. Primeiro, depois, ok. Mateus 26, 41. Vigiai, 7,14, humilhar e orar. 26, 41, vigiai, orai. Feito isso, vamos voltar lá para o... Então, vocês estão vendo que uma coisa precede a outra. Não adianta você ser um homem de oração. Ah, mas o irmão, a irmã, precisa de oração, mas não pisa no calo dela. O que adianta? A tua oração vai toda, evapora tudo. Ah, mas a irmã é dotada de tantos dons, mas vou te falar, quando ela fica nervosa, o marido tem que pular cerca. Para quê? Em vez de tanta oração, por que não é meiga? Né? Primeiro, e depois, seja humilde e depois, ore. O que é que Deus requer de ti? Tem um bom texto de Miqueias, capítulo 6, 8. Homem, o que é que Deus requer de ti? Que sejas humilde, que andes humilde diante do teu Deus. O profeta diz na mensagem, estreite a porta. O que Deus requer de mim é que eu ande humildemente diante dos meus irmãos. Antes de ser um homem de oração, seja uma pessoa de humildade. Agora voltemos ao nosso texto aqui. Propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro. É o 4,6, vamos lá. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Se você quiser grifar a frase bom ministro, é muito bom. Serás, não é só ser um ministro, ser um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da doutrina, da oração e da doutrina. Para ser um bom ministro, o que é preciso em primeiro lugar? Capítulo 4, verso 6. Para ser um bom ministro, não estou falando aqui não está falando de um pastor, estou falando de um ministro, de quem ministra. Para você ser a boa ministra na sua casa. Isso é palavra, tem que ser precedido pela fé. Não é pela doutrina. Não, nós somos da doutrina. Na nossa igreja, doutrina. E a fé? Dá uma olhada aqui. Vê qual é o primeiro aqui. Vê qual é a base, se é a doutrina. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade.
A base é a fé. Não, eu sou firme na doutrina, comigo é lá e... Não é lá coisa nenhuma, tudo é fora. Não é a doutrina, é a fé. Tem que ter o que sustentar a doutrina, onde colocar essa doutrina. Você pode ver que é para ser ministro de Jesus Cristo, não é para ser ministro de uma igreja. Talvez para ser ministro de uma igreja, basta ter doutrina daquela igreja, estatuto daquela igreja. Mas para ser bom ministro de Jesus Cristo, tem que ser criado com fé, amamentado com fé, nutrido com fé. O justo viverá. Para se achegar a Deus, tem que ser com fé. Se não tiver fé, você nunca vai conhecer a Deus. Pode ter a melhor doutrina, mas Deus você não conhece. Você conhece as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus. Como disse aquele grande lord inglês, quando veio na Inglaterra, que escutou aquele grande, sapientíssimo pregador, e depois encontrou Moody, o ignorante, analfabeto. Disse, eu vi coisa tremenda, eu vi aquele grande pregador, homem com conhecimento muito profundo, dominando a escritura, com uma homilética tremenda, falando do salmo do pastor, mas dominou o auditório. Quando ele terminou de falar, falando sobre o salmo do pastor, o auditório de pé o aplaudiu de uma coisa extraordinária. Nunca vi ninguém fazer tal coisa. Foi só isso que o senhor viu? Eu disse, não, eu vi uma outra coisa que me impressionou mais. Logo depois desse excelentíssimo pregador, esse reverendíssimo, levantou-se um outro, fanhoso, baixinho, careca, barrigudo, analfabeto, chamado Moody, D.L. Moody. E quando ele terminou de falar, fiquei surpreso que não houve uma palma, nem um aleluia, nem um glória a Deus, um silêncio sepulcral. E o que foi a diferença que você está achando nisso? Disse que os ouvintes desse Moody só faziam chorar, porque enquanto o sapientíssimo apresentou o salmo do pastor, esse Moody apresentou o pastor do salmo. Parece a mesma coisa, é o mesmo versículo, a mesma escritura, o mesmo salmo, mas um vê uma coisa, outro vê outra. Se você não tiver fé, você só vê o salmo do pastor. Me dá o nome de um católico, ou de um espírito, quem quer que seja, que não recite o Salmo 23. E se você perguntar, e quantos deuses há? Ele diz 3, outros 2, outros 4, 5, 6, 7. Mas quem conhece o pastor do Salmo diz, um só Deus. Eu sou Deus e não conheço outro. Eu sou Deus de perto e Deus de longe. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a diferença da fé, que foi a base de Abraão. Abraão tinha tudo contra ele, mas ele tinha a estrutura, ele tinha um alicerce, que era a fé. E tudo isso não tem nada com o que eu quero falar, e parece que não vai sair coisa nenhuma do que eu pensei falar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e já fiz todo esse comentário aí, mas termino com isso aqui. Quando você vê a questão do bom ministro, você vai ter que se reportar para uma escritura de Levítico. Levítico capítulo 21. Lá no início. Gênesis, Êxodo, Levítico. Esse termo, o termo bom, no grego, quer dizer kalos, que significa lindo, excelente, excepcional, perfeito, digno, nobre. Então, ser bom ministro é ser um ministro esplêndido, ser um ministro nobre, excepcional, excelente, perfeito. Fiquemos com o termo perfeito. Capítulo 11, capítulo 21, é o que preceitua a velha aliança em relação aos ministros
que eram comissionados para ser um ministro perfeito, para exercer aquele ministério. Levítico capítulo 21, do verso 1 em diante. Por quê? A associação ministerial estava extremamente ligada aos filhos de Abraão. Hebreus 5:4. Porque eles, tratando da higiene do povo, da santidade, da pureza do povo, então eles tinham que ser separados. Não só eles, se vai encontrar no 21, mas a mulher dele também tinha que ser uma ministra perfeita. Não só ele, ela, os filhos dele, os filhos do ministro, tinham que também ser perfeitos, nobres, exemplares. Vamos ler? Depois disso, o Senhor a Moisés fala aos filhos de Arão e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo se for seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, ou por seu filho, ou por sua filha, ou por seu irmão, e por sua irmã virgem. Chegada a ele, que ainda não teve marido. Porque a mulher, depois que casa, ela passa a ser corpo do marido, e o marido não é parente. O marido não é família, não tem nada. Ou a esposa, são pessoas estranhas. Nós é que trazemos isso para dentro de casa e queremos naturalizar. Principalmente essas malucas por aí, que pegam qualquer homem pelo caminho e traz para dentro de casa. E quer que os pais, seja ela homem ou mulher, suporte aquilo. A minha vai lá para outro estado, lá para outro interior, arruma um homem por lá, arruma uma mulher para lá e traz para dentro de casa. Olha, papai, isso aqui é minha mulher. Ah, tá, tudo bem, a tua mulher. Olha, dessa porta para a rua. Papai, esse é meu macho. Ah, que bom, tu estava precisando mesmo de um macho. Ainda bem que é macho. Mas olha, a porta do papai é só para ti. Esse cabra é lá na rua. E se você quiser ficar aqui em casa, tem que se comportar como uma... Tu não pode ficar aqui na casa do papai, não, nessa prostituição não, viu, filhinha? Papai gosta de você e tal, mas prostituição é lá... Filhinho, a mamãe te ama. Agora, quando tu ficar nessa prostituição arrumando neto para mim, tu vai criar lá na rua. Não vem trazer neto para dentro de casa, não. Porque essa casa aqui é reservada para Deus. Quanto tempo você passou para ouvir essa resposta? Entende agora? Por que não dá certo as coisas lá? Você está fazendo uma grande obra de caridade fora da vontade de Deus. A obra de caridade é perfeita, mas você não foi chamada para fazer obra de caridade. Você foi chamada para servir a Deus de acordo com os ditames de sua palavra. Ensinar as filhas, criar os seus filhos. Você não tem chamada a ordenação divina para criar filho de filha. Me entenda, não me tenha mal. Mas eu estou te falando a verdade. Você está fazendo uma coisa errada. E agora, o que é que eu posso fazer? Continua errada. Mas não fica aqui gastando papel aqui. A tribulação na minha casa. Ore para a tribulação sair. Não vai sair a tribulação está lá dentro. Muitas vezes é filho de prostituição. Quer forçar Deus a abençoar uma coisa que Ele já amaldiçoou.
Isso não anula a tua salvação, senhora, senhor. Não anula a tua salvação, mas tu vai purgar por isso o tempo todo. Porque está errado. Está errado. Uma moça só pode voltar para dentro de casa se for para viver limpa, como saiu. Mas se ela está maculada, ela tem que arrumar um homem para redimi-la. Não inventa. Mas nós vamos dar uma ajeitada, a gente vai meter num círculo de oração, fazer um jejum. Sabe o que vai fazer? Isso é fazer emplasto de fubá. Fica o pus lá embaixo, fica apustemado, e aqui por cima faz um curativo. Eu sou enfermeiro, eu sei o que é isso. Te faz um curativo bonito aqui. É uma ajeitada. Você está sabendo que aquilo está te matando. Aquilo fica na tua cama, no teu leito, senta na tua mesa. Vamos orar para Jesus abençoar esse alimento. O anjo disse: olha, o meu compromisso é só contigo, mas com esse teu genro eu não tenho nada com ele. Eu não tenho nada com essa tua filha, nada com esse teu neto. São tudo ímpio. O quê? Eu vou abençoar o teu neto para ele fumar maconha? Abençoo não. Eu abençoo você para suportar a prova. Agora ele não. Ele vai cair na macaca da polícia mesmo. Jesus abençoe meu filhinho. Você sabe que eu criei. Não está em jogo a criação que você deu. O que está em jogo é o comportamento dele agora. Que está levando o dízimo para comprar maconha, levando botijão de gás, e tal, e tal. E você fica: oh meu Jesus, abençoa meu filho. Irmã, Jesus não vai abençoar. Jesus não é tonto. Ele não vai abençoar aquilo que está amaldiçoado. Ele vai te dar resignação, ele vai te dar tranquilidade. Pastor, irmã, mamãe, corta essa tua oração, isso é tolice. É melhor tu ver o teu filho, o corpo dele na sepultura e a alma dele no céu, de que ter o corpo e a alma dele vagando por aí na mão de Satanás. Dói, né, mãe? Você deve dizer: pô, o dia que está. Só porque eu estou sendo honesto? Só por isso? Tu vai me rejeitar só por isso? O compromisso de Deus, irmão, é com a sua palavra. Deus não está comprometido com a tua família. Deus não está comprometido com a tua oração. Se o meu povo se humilhar, se tiver fé, se meu povo vigiar. Só que a gente inverte as coisas. Não, com certeza, Deus vai. Mas rapaz, tem certeza que vai Deus. Eu vou dar uma casada, porque eu estou a perigo mesmo, estou encalhada. Eu vou arrumar esse cabra, eu vou dar uma casada com ele, vou dar uma ajeitada, e vou meter ele na igreja, e nós vamos servir a Deus. Vai não. Se ele não se encaixa agora, e quando está namorando, viu, filhinha? Filhinha, ó. Se ele não se encaixa agora, se ele não é capaz de vir assistir o encontro, de participar do trabalho, e agora fica papeando contigo lá fora, pensando que vai dar certo. Tu estás namorando, o diabo é teu cunhado, viu? Ou teu sogro. Não vai dar certo. Porque está fora da palavra, está fora da escritura. Corta, vamos voltar para cá. Que isso? Esse exagero todo, fica nervoso. Vamos ler aqui, estamos lendo. Verso 4. Não se contaminará por príncipe entre seu povo para se profanar. Pode ser príncipe. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão seus cantos de sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferece as ofertas queimadas ao Senhor. O pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituída ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, o santificará. Escute, deixa eu falar uma coisinha para os adolescentes, falar com o olho fechado. Filhinha,
Se tu quiser ser consagrada para Deus, amanhã ser esposa de um ministro, não te deixa beijar. Um beijo na boca é prostituição. Um beijo na boca fora do matrimônio é prostituição. Tu fica sem condições, desqualificada para ser esposa de um ministro. Verso 8. Portanto, o santificará, porquanto oferece pão do teu Deus, santo será para ti. Pois eu, Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote, se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. Isso aqui era na prática, no físico. Agora você diz assim, mas eu vejo algumas coisas, eu já soube, percebo, e não vi fazer nenhuma fogueira. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Ou tem algum surdo aqui? Acompanha a vida. Acompanha a vida da filha de um sacerdote, de um ministro, de um diácono, de um evangelista, de um obreiro, de um pastor. Acompanha a vida desse homem que já ministrou. Acompanha. Esta que se prostituiu. Aqui diz que ela tinha que ser queimada, extirpada, a cinza jogada para fora. Acompanha a vida de qualquer uma delas. E veja o fumaceiro que está rodando. Todas que contrariam isso aqui, vai para o fogo. Vai tudo de novo, pode se consagrar, pode jejuar, pode orar, pode se humilhar, pode fazer tudo, mas tem que ser queimada, tem que ser envergonhada. O marido vai zombar de ti. O marido vai trazer outras mulheres, colocar no teu focinho, para te saber que não devia ter feito aquilo. Depois os teus filhos vão colocar o dedo em rister. Você fez. Os próprios filhos, os netos vêm depois. Você fez. E muitas delas se acabam sozinhas no fogo. Perde o marido, perde os filhos, perde neto, perde tudo, perde a comunhão, e muitas vão para a prática lá fora de uma vida devassa. Isso aqui se cumpre fielmente. Filhinha, você que é filha de sacerdote, não brinca com isso. Ele paga, mas vocês vão colher o último centavo. E depois vêm as próprias filhas delas e fazem o mesmo com ela. E toda esquina que ela passa, lá vai, essa aí é filha do sacerdote fulano de tal. Casou prenha. Aquela ali é filha do sacerdote fulano de tal. Se envolvia com homem casado. Você nunca mais escapa disso. Tem que ser fogo. Fogo. Tudo que foi escrito é para nossa edificação. Nesse sentido, era melhor cair no fogo lá. Verso
E o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre sua cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem raspará suas vestes, e não se achegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará, depois de consagrado. Aquele aqui é candidato, mas depois de consagrado, não pode se contaminar por familiares. Quando se diz que o sacerdote não tem pai, não tem mulher, não tem amigo, não tem conhecido, é nesse sentido. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário de seu Deus, pois a coroa do azeite da unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituída, estas não tomará, mas virgens do seu povo tomará para si, e não profanará a sua semente entre seus povos, porque eu sou o Senhor, seu Deus, que o santifico. Verso 18. Aqui está a chave. 18. Pois nenhum homem em que houver deformidade se chegará. Verso 18. Como homem cego, não, coxo, ou nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, corcovado, carcundo, anão, o que tiver belida nos olhos, ou sarna, impinge, o que tiver testículo quebrado, nenhum homem de semente de Arão, sacerdote, que houver alguma deformidade. Eu tenho um estudo, que não se encaixaria agora, mas posso fazer uma outra hora. Estudo não, algumas considerações sobre essas deformidades. São muitas, como vocês estão vendo. Mas de todas estas, para esse momento, eu chamaria atenção só para essa aqui. Porque, veja bem, não pode ser cego, não pode ser coxo. Como é que vai evangelizar? Mancando por aí. Com a perna boa já não vai. Não pode ter sarna. Não pode ter impinge. Mão quebrada. Não, eu estou no verso, desculpa, eu pulei aqui, né? Cego, coxo, nariz chato, escapei milagrosamente, hein? Ou de membros demasiadamente compridos, entre as muitas coisas, eu chamaria atenção para isso aqui. Aqui está se estendendo a tudo, hein? A tudo. Mas eu quero chamar a atenção só de um membro longo, comprido, que você não serve nem para ser gente. Não obstante, a orelha grande é sinal de longevidade. Toda pessoa que tem a orelha grande assim, onde a mulher tirar o cavalo da chuva, que ele vai enterrá-la. Homem que tem orelhinha, a mulher enterra ele. Todo dia eu estou dando uma puxada aqui para... Homem, eu não odeio falar de mulher, falar de homem, com orelha da Telemar. Irmão, quem controla uma conversa é quem ouve. Tem coisas que eu me orgulho e às vezes quando eu estou exaltado eu digo, eu sou um exemplo. Eu não passo conversa de quem quer que seja, por mais insignificante que seja, para ninguém.
É uma disciplina que eu tenho. Mas é uma disciplina. Eu entro no carro, coloco o cinto. Eu me disciplinei. Não. Entra no carro, aciona a chave, vai dando ré ou vai dando para frente e puxando o cinto. Isso é indisciplina. Você não pode tirar a mão do volante. Foi até nova para mim. Como é que você vai tirar a mão do volante? Você não está segurando o volante? A lei diz que você não pode tirar. É uma lei que diz. E como é que você já está com o carro em movimento e puxando o cinto? Então você que vai de carona já sabe que está andando com um indisciplinado. Lá adiante, sabe o que vai fazer? Vai atender o celular. Depois vai começar a conversar. E depois começa a virar para trás para falar com o de trás. Daí para frente, tu vai ver o que esse motorista vai fazer. Quando você pegar o carro, verifica. O que é que ele faz? Se ele não puxa o cinto, tu diz, olha, desconfio, que a viagem não vai ser tão tranquila. Mas eu estou acostumado. Pois é, mas és indisciplinado. E depois quer que o carona coloque o cinto. Eu duvido se ele puxar o cinto, vou puxar o cinto, me apertar, se o carona não coloca logo. Porque quem paga a multa é tu, né? O carona. O carona não coloca, irmão. Porque ele não tem costume. Mas você é profissional, você fez curso. Quem controla uma conversa é quem ouve, irmão. Com licença. Eu vou desligar o telefone que está me fazendo mal. Diga comigo. Com licença. Eu vou desligar o telefone porque eu estou me sentindo mal. Eu creio que isso é Espírito Santo. Por que você não pede licença e desliga o telefone? Aquela conversa está te edificando? E por que você vai ao extremo de pegar do meu telefone e ligar para a pessoa? Você sabe que aquela ligação vai fazer mal para ela. Porque se não vai fazer bem, vai fazer mal. Por que você para ouvir conversa? Segredinho, conversinha. Conversinha que a esposa não pode estar ouvindo, o filho não pode estar ouvindo. Isso é muito relativo, irmão. Tem coisas que... Mas na maioria é fofoquinha mesmo. Controla o teu ouvido, senão tu não pode ser ministro. O ministro tem que ter o ouvido reservado. Para ser bom ministro, tem que ter o ouvido reservado para Deus. Samuel, ô Samuel, pois não, senhor, me empresta o teu ouvido. Pergunto eu, todos nós podemos emprestar o nosso ouvido para Deus? Deus pediu a Samuel, eu quero o teu ouvido emprestado, porque o meu povo está tendo necessidade aí. Dá o teu ouvido ao meu povo e depois me comunica. Senhor, tudo pronto, já ouvi. Se eu tenho mais um servicinho para ti agora, me empresta a tua boca. O que é, senhor? Vai e diz ao meu povo. O senhor pediu a ele o ouvido dele, depois pediu a boca dele. Tenha cuidado, bom ministro, boa ministra, veja se Deus pode confiar no teu ouvido e confiar na tua boca. Irmão, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, não passa adiante o que tu ouves. Tu estás morrendo e matando os outros. Tu estás morrendo e matando os outros. Porque tem coisas que às vezes até a gente ouve, mas o outro não aguenta. Aqui, talvez é simples para ti. Às vezes você conta até como um gracejo, como uma piada, como uma brincadeira, mas você está falando do meu irmão, do meu amigo. Aquela pessoa que você está criticando, talvez para você, às vezes é um parente, talvez está falando do teu filho, está falando da tua esposa, do teu esposo, está falando do ente querido, que para ti não faz diferença, porque é teu parente, é uma brincadeira, mas ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é meu diácono, ele é meu pastor, ele é meu evangelista, é o meu músico, é um jovem da minha igreja. Olhe para mim, veja como é que eu me sinto quando as pessoas vêm fazer crítica da mocidade.
Não falta. Mas olhe para mim, veja como é que eu me sinto. Qual é o jovem que não é indefeso? Que defesa tem uma jovem? Nenhuma. Se nós não protegermos os nossos adolescentes, encobrirmos a falha dele, ele não falhou? Psiu. Ele falhou. Ele já falhou. Corramos, peguemos uma toalha e encobramos. Ninguém pode saber daquilo. Não vá você pegar uma estaca e acabar de afundá-lo. Isso é palavra do sétimo anjo. Pondo no lado de Jesus, 128, 129, 130, quando você souber alguma coisa errada de uma pessoa, encubra-o. Amor divino, tudo que você souber de errado de uma pessoa, não conte para ninguém. Você vai ouvir coisas erradas de alguém, mas você não pode. Você não ouviu já? Você não devia ter. Porque você ouviu, porque esse seus membros é muito grande. Agora, não vá usar o outro membro. Você fala do marido, irmão. Você fala da esposa. Você fala da esposa para a irmã dela, para a mãe dela, para o irmão dela. Fala do esposo para o irmão dele, para o pai dele. Parece aquele inofensivo para você. Olha, eu vou falar para o teu pai. Parece uma coisa boa, prática, salvadora, corretiva. Teu pai vai saber disso, a tua mãe vai saber disso. Irmão, não tem quem suporte ouvir alguém falar do ente querido. Não fala não. Você já casou? Esse problema é lá do quarto. Eu sei que está feia a coisa lá. Pela barulhada lá, eu acho que já quebrou tudo. Mas é problema do quarto. Esse homem já fez muito, ele deixou pai e mãe. Você nunca pensou nisso? Esse homem, hein? Estou falando escriturístico. É exemplo dela. Deixou pai e mãe para se unir a uma mulher. Ele não tem mais mãe. Como é que tu vai dizer que vai falar para a mãe dele? Ele não tem mais mãe. Não tem mais pai. Ela não tem mãe, não tem pai. É só vocês dois. Os dois são feitos uma. Como é que você contraria isso? A Escritura está dizendo que vocês dois são um. Você diz, não é dois coisa nenhuma, não é um só, é dois. E eu vou meter mais gente aqui. Vou chamar minha sogra, olha, eu vou fazer uma reunião com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu primo, meu cunhado, o pastor, o evangelista, o missionário. A semente do cão. Não, Paulo diz, não dá para viver junto, separa-te. Mas olha, ninguém tem que saber nada. Não dá para viver junto? Separa-te. Mas viver junto, falando mal do outro, isso é o diabo. Tu estás vivendo em prostituição, tu estás vivendo em adultério. Uma mulher que vive com o marido, ou vice-versa, falando dele, tu estás na prática de adultério, de prostituição. Tu só te deita com ele, ou vice-versa, por causa de novela. As brigas dos casais são por causa de novela, porque ela vê na novela aquele cavalheiro, e ela quer o marido daquele tipo. Ele vê na novela aquele tipo de dama, e quer da mesma forma, e ainda a facilidade de cambiar, trocar e etc. Pensa que aquilo é prático aqui fora na vida comum. Não, aqui fora não funciona. Se funcionasse, um Messias já tinha trocado. Não, aqui fora é duro, meu amigo. Aquilo é fictício, é ficção, aquilo não é real. Não vê novela, não assiste novela, não vê novela, não assiste novela, não te prende nisso, glorifica a Deus. Não dá para ver outra coisa, fica olhando para o céu, vê as estrelas. Não vê novela, tu vai ver como vai mudar a situação dentro de casa. Entre os muitos membros, né? Eu tenho um trabalho sobre isso. Mas eu estou colocando só isso aqui. A orelha grande, a língua grande, olhos grandes. Não pode ver a prosperidade do outro. De cobiça coisas mínimas, até a piranha na cabeça dela.
tem que comprar igual. Temos que comprar uns cinturões assim de bombeiro. A outra via, não, eu quero um mais largo ainda. Temos que, traz para cá, temos que ter cintura aqui. Claro que temos que não ter cintura, coisa nenhuma. Mas temos que ter a cintura aqui. Outra já traz a cintura aqui para cá, que é para aparecer. Eu respeito, mulher, pirata. Não vai para o céu mesmo? Para ir para lá tem que ser macho, tem que ser homem. Então, respeito, eu dou conta de pastorear a mulher. Agora, não vá você brigar com ela por causa disso. Ah, não, esse cinto é meu, esse sapato é meu. Tadinha, né? Gostei daquela do pastor Nazareno. Tadinha dela, né? Deixa, só quer ficar um pouquinho mais alto. Irmão, Deus abençoe, tá? Me perdoe se eu machuco vocês. Te agradeço, Deus, pela tua bondade para conosco. Te agradeço por esta manhã. Estamos aqui nesse corpo de provas. Sabemos que não é tão fácil viver a vida cristã. Tem sido muito difícil para muitos de nós, como pais, como chefe de família, como jovens, como crianças. Muitas das vezes, como crianças, somos forçados a viver como adultos. Isso tem sido pesado demais. Abençoa a igreja, abençoa nossos pastores, abençoa nossos companheiros, nossos ministros, abençoa as nossas congregações, abençoa nosso conjunto de jovens, que possamos, nesta noite, estarmos juntos para mais um grande culto de louvor ao Senhor. Voltamos te pedir em favor do trabalho em Conde, que será realizado nesta semana. Dá-nos uma colheita de almas ali, Senhor. Abençoa aqueles irmãos ali do Vai Quem Quer. Senhor, levanta ali, queremos ver quarta-feira, já aquelas pessoas se manifestando ali. Deus, que sexta-feira, sábado, domingo, possam ter momentos especiais para a glória do Senhor. Abençoa o trabalho em Abaetetuba, pastor Geraldo, seus companheiros ali, pastor Flávio, pastor Filogônio. Ajuda o teu servo naquela cidade, dá saúde também ao teu filho. E assim a todos os nossos pastores, pastor Haroldo, pastor Elianai, os demais ministros, pastor Leandro, que tem voltado ao seu campo de trabalho com tamanha responsabilidade. E assim os demais obreiros de um modo geral, pastor Mário, o novo encontro de obreiros, se avizinha ali naquela região. Queremos que a mão do Senhor esteja a favor nosso. Senhor, nos ilumina, que voltemos para a nossa casa mais iluminados, mais conscientes. Se não podemos resolver os problemas, mas podemos estar seguros para não estarmos murmurando, amaldiçoando. Saber que nós estamos colhendo o erro que praticamos, mas sabendo que o Senhor nos dará graça para vencer e passar por esse vale tão difícil. Senhor, nos ajuda a passar esse vale. Eu creio, Senhor, que nesta manhã o Senhor mandará uma dose forte de ânimo. Que nós não vamos olhar para nossas limitações, não vamos olhar para o nosso fracasso, porque já temos demais. Estamos cercados, mas nós temos certo que algo está fervendo dentro de nós, que é superior ao fogo que nos perturba, é mais forte do que esses vendavais que nos cercam. Essas tempestades não vão abater a nossa nau, mas nós vamos vencer a cada onda, ainda que seja uma de cada vez. Aleluia, betuma-nos, Senhor. No nome de Jesus, nos alegra, nos conforta, manda a alegria do céu, que faz passar os dissabores terrenos, manda alegria, alegria celestial, que faz superarmos todas as adversidades. Dás uma semana de vitória, nesse início de semana, com soluções para tudo quanto nos cerca. Deus, recebe o culto que te prestamos, no precioso nome de Jesus Cristo.